Você não acordou por acaso. Deus está te chamando agora. Você abriu os olhos hoje e talvez nem tenha percebido, mas o simples fato de estar vivo já é um sinal. Há uma guerra invisível travada por trás de cada amanhecer. E o fato de você estar aqui, ouvindo esta mensagem, não é coincidência, é propósito. Deus marcou este momento para falar com você. Talvez a sua noite tenha sido difícil, cheia de pensamentos pesados, angústia, ou até aquele silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. Talvez você tenha dormido com o coração cansado, pedindo a Deus uma resposta, e agora Ele está dizendo: filho, filha, eu ouvi a tua oração, e hoje começa o teu recomeço. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma ainda está presa no peso do ontem. Acordar, para muitos, é apenas abrir os olhos. Mas para quem entende o mundo espiritual, é ressurgir de uma batalha travada entre o medo e a fé, entre as trevas e a luz. Você precisa entender que cada manhã é uma chance nova de Deus reescrever a sua história. Nada está perdido, e nenhum erro é grande demais para o amor dele. O Senhor está abrindo o céu sobre a sua vida neste exato instante, e Ele te trouxe aqui porque há promessas prestes a se cumprir. Esta oração da manhã será o portal pelo qual o favor de Deus começará a fluir novamente na sua direção. Muitas pessoas acordam e já mergulham em preocupações, em problemas, em notícias ruins. Mas Deus quer te ensinar algo hoje. A primeira voz que você ouve pela manhã define a atmosfera do seu dia. Se você dá ouvidos ao medo, ele domina o seu coração. Se você ouve a voz de Deus, a paz governa sobre tudo. O inimigo tenta distrair você logo cedo, porque ele sabe que a mente acorda vulnerável. Por isso, muitos sentem um peso, uma angústia inexplicável logo ao despertar. Mas hoje, isso vai mudar, porque quando você ora, o céu se movimenta. Quando você entrega o controle a Deus, Ele toma o lugar que o medo ocupava. Essa oração não é uma rotina, é uma convocação espiritual. O Espírito Santo te chama para consagrar o seu dia, para se proteger antes mesmo que o mal se levante. É no início da manhã que Deus revela segredos, que unge cabeças, que prepara caminhos e desarma armadilhas que ainda nem se formaram. Jesus orava de madrugada, antes que o sol nascesse, porque entendia que a vitória do dia era decidida no silêncio da oração. E hoje, Deus quer que você aprenda o mesmo. Ele quer restaurar a sua força, a sua fé e o seu propósito. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. O Espírito Santo te guiou até aqui, porque há algo no mundo espiritual que precisa ser destravado. Enquanto você dormia, o inimigo planejou ataques contra a sua mente, contra as suas emoções, contra a sua família. Mas o Senhor também já enviou anjos em seu favor. Eles estão em posição de guerra, e esta oração será a espada que ativa o mover celestial em sua vida. Quando você começar a orar, Deus começará a agir. O que estava travado será liberado. O que estava morto ganhará vida. O que parecia impossível se tornará testemunho. Agora é o momento de colocar o seu dia no altar. Feche os olhos do medo e abra os olhos da fé. Entregue a sua rotina, seus planos, seus sonhos e suas dores nas mãos do Senhor. Ele está te chamando para um novo amanhecer. É hora de tomar posse do dia antes que o dia tome posse de você. Que esta oração da manhã seja o início de uma jornada de milagres, paz e renascimento espiritual. Hoje, você não acordou por acaso. Deus está te chamando agora. E se você crer, escreva nos comentários: eu recebo meu milagre em nome de Jesus. Isso é mais que uma frase, é um ato profético, porque quando você declara, o céu se move e o milagre começa a acontecer. Amanhã em que tudo mudou, o céu está aberto para quem ouve. Você acha mesmo que acordou porque o despertador tocou?
ou porque era hora de trabalhar, estudar ou seguir a rotina, o céu te despertou. Porque hoje algo diferente está acontecendo no mundo espiritual. Deus abriu uma janela sobre você, e o que está sendo liberado não é apenas um novo dia. É uma nova chance, uma nova direção, uma nova voz. Muitos vão levantar hoje com o coração vazio, repetindo os mesmos ciclos, mas você foi chamado para algo maior. Deus não desperdiça despertares. Ele ativa destinos. A palavra de Deus nos mostra que existe um mover especial durante a chamada vigília da manhã. Foi nesse período que Moisés estendeu o braço e o mar se fechou. Foi nesse tempo que Jesus se levantava para orar. Foi durante a madrugada que Paulo e Silas adoraram e as correntes caíram. Ou seja, a madrugada e o amanhecer são momentos de operações celestiais, mas poucos sabem disso, e menos ainda se posicionam para receber. A maioria se distrai com notificações, pensamentos repetitivos, medos antigos. Enquanto isso, o céu está aberto, esperando apenas alguém que diga: "Eis-me aqui, Senhor." Não é exagero dizer que há um favor de Deus reservado especificamente para quem o busca logo ao amanhecer. Isso não é religião, é revelação. Quando você ora pela manhã, você está dizendo: "Antes de tudo, eu escolho te ouvir." Isso muda a rota do dia, alinha decisões, silencia o caos interior. Há bênçãos que só são entregues na primeira hora. Assim como o maná, que caía cedo no deserto e desaparecia com o calor do sol. Se você não se posiciona cedo, passa o dia inteiro tentando resolver com força humana o que só seria resolvido com a direção de Deus. Talvez você tenha vivido tantos dias iguais que nem percebeu que está em piloto automático. Acorda, corre, sobrevive, dorme, repete. E aí se pergunta: por que Deus não faz? A resposta é: porque você parou de ouvir. O milagre não começa quando você grita. Ele começa quando você silencia, quando você levanta com o coração inclinado, quando você diz: "Senhor, fala comigo antes que o mundo fale." O céu se move quando encontra um coração rendido logo cedo. O Espírito Santo está sussurrando agora: "Se você me ouvir pela manhã, eu guio cada passo do seu dia." Essa promessa é para quem entendeu que o som do céu é mais importante do que qualquer outro som. É para quem prefere ouvir uma direção de Deus do que 1000 opiniões humanas. É para quem já cansou de começar o dia correndo atrás das coisas e agora quer que as coisas comecem a se alinhar ao redor da presença de Deus. A sua vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando sua postura muda, quando você acorda e decide: "Hoje eu não me movo sem que Deus vá à frente." Isso é fé prática, isso é autoridade espiritual. É como Davi dizia: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei." Salmos 5:3. Ele sabia que a primeira palavra define o resto do dia. A primeira oração aciona o favor. A primeira entrega abre caminho para o sobrenatural. Você está agora diante da manhã em que tudo pode mudar. Deus está à porta, o céu está aberto, mas só entra quem ouve. A única pergunta é: você vai passar esse dia como todos os outros, ou vai se levantar como quem foi escolhido para viver algo novo? A escolha é sua. Mas a oportunidade vem de Deus, e ela está diante de você agora. Enquanto você dormia, o mundo espiritual se moveu. O que você não viu durante a noite, o céu presenciou. Enquanto seus olhos se fechavam em cansaço, o mundo espiritual permanecia desperto. Porque o reino invisível nunca dorme. Enquanto você buscava repouso, batalhas estavam sendo travadas. Algumas pela sua mente, outras pelo seu coração, e outras, mais sutis e perigosas, pelos caminhos que você ainda vai trilhar. Não se engane, há uma guerra silenciosa acontecendo enquanto você repousa.
E acordar sem orar é como levantar do campo de batalha, sem conferir se ainda está ferido. Você já acordou se sentindo cansado, mesmo depois de horas de sono? Já se levantou com o peito apertado, pensamentos acelerados ou uma tristeza que não sabe de onde vem? Isso não é apenas emocional. Muitas vezes é espiritual. Porque o inimigo sabe que se ele te atacar quando você está vulnerável, é mais fácil te enfraquecer para o dia seguinte. Ele planta ideias, ativa culpas, agita traumas antigos, tudo na calada da madrugada. É por isso que Deus, em sua misericórdia, também envia anjos enquanto você dorme. Eles acampam ao redor dos que o temem. Eles guardam, protegem, repreendem. Existe uma dimensão espiritual ativa enquanto o mundo físico está em silêncio. E é nessa dimensão que decisões são tomadas, que sentenças são canceladas, que palavras são anuladas, que bênçãos são liberadas. Você pode ter adormecido com medo, mas Deus permaneceu acordado, preparando um recomeço. A sua oração da manhã é o sinal de que você entendeu isso. É a resposta espiritual à guerra travada no escuro. É como se você dissesse: eu acordei e continuo em posição. A palavra declara em Salmo 121 que o Senhor não dorme nem cochila. Ele está sempre em vigília. Ele vela pela tua vida, pela tua casa, pelos teus sonhos. E quando você reconhece isso pela manhã, uma conexão direta com o céu se restabelece. A oração da manhã não é uma formalidade religiosa. Ela é a forma de selar a vitória que começou enquanto você ainda dormia. É o momento de agradecer pelo livramento que você nem viu, pela seta que foi desviada, pela cilada que foi cancelada, pela morte que não te alcançou, pela crise que não chegou, por pensamentos de desistência que foram anulados. Não pense que a madrugada foi um tempo em branco. O mundo espiritual se moveu intensamente e agora, ao despertar, você tem a oportunidade de se alinhar com o que Deus já começou a fazer. Mas se você se cala, se você ignora, se você mergulha direto no caos da rotina, perde a chance de completar o que já estava sendo operado. O inimigo torce para que você acorde e continue anestesiado, sem perceber que já existe uma resposta liberada. Mas o Espírito Santo te acordou com propósito. Ele quer que você levante como quem entende que o hoje já carrega sementes do milagre. Acordar e orar é um ato de autoridade espiritual. É como tomar as rédeas do seu dia nas mãos de Deus e dizer: que seja feita a tua vontade, não a do inimigo. É cancelar aquilo que foi tramado contra você enquanto sonhava. É ativar o que está pronto para se manifestar. É como abrir os olhos e declarar: Senhor, eu estou aqui. Obrigado por ter me guardado. Obrigado por já estar à frente. Você pode até ter dormido sem força para orar, mas agora está acordado e Deus está te chamando para reagir. A sua manhã é sagrada, é estratégica, é cheia de oportunidades e começa com essa escolha: ficar em silêncio diante do que foi movimentado espiritualmente ou orar e completar aquilo que já começou a se manifestar em seu favor. O dia começa no altar. Ou você guia o dia, ou o dia te leva. Você não pode controlar o que vai acontecer hoje, mas pode escolher como começa. E quem começa o dia no altar, não termina o dia no caos. O altar é onde você realinha sua alma, sua mente e seu espírito antes que qualquer outra coisa tente dominar você. Antes das mensagens, antes do café, antes das urgências, existe algo maior: a sua entrega. Se o seu dia começa sendo guiado pela correria, pela ansiedade ou pela voz do medo, ele já começou fora do eixo. Mas quando você escolhe começar pelo altar, você decide que quem vai conduzir o restante é Deus, não as circunstâncias. Há pessoas que acordam com o celular na mão. Outras já se levantam reclamando, pensando em contas, em crises, em dores. Mas você foi chamado para algo mais alto. O Espírito Santo está te ensinando.
O primeiro passo do seu dia determina a direção espiritual que ele tomará. Se você começa no altar, você estabelece o controle espiritual sobre tudo o que virá depois. Isso não significa que não haverá lutas, mas significa que você estará revestido para enfrentá-las com a presença de Deus, e não apenas com força humana. A Bíblia mostra que os homens e mulheres que andaram com Deus tinham o hábito de sacrificar pela manhã. Não porque Deus exigia rituais, mas porque eles compreendiam a importância de começar tudo pela presença. No altar, você entrega os medos que ainda não nomeou. Lá, você consagra seus filhos, seu trabalho, suas palavras, suas emoções. Lá, você cala a carne para ouvir o Espírito. É no altar da manhã que as decisões do dia ganham discernimento, que as armadilhas são reveladas, que os caminhos se tornam claros. A verdade é que se você não guia o seu dia espiritualmente, ele será guiado emocionalmente. E o que é guiado pela emoção acaba dominado pela instabilidade. Você se torna reativo, frágil, impulsivo. Mas quando você começa o dia em oração, você acalma a tempestade antes que ela se forme. Você transforma o altar no lugar onde o caos perde o poder, onde a ansiedade é trocada por paz, onde o fardo é trocado pela graça. O altar da manhã não precisa ser um lugar físico. Ele pode ser o seu quarto, a beira da cama, a cozinha ainda em silêncio. O que importa não é onde você está, mas como você está diante de Deus. É a sua sinceridade, a sua vulnerabilidade, a sua entrega. O céu não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações rendidos. E quando você começa o dia assim, o céu responde. Entenda, ou você consagra o seu dia, ou ele será contaminado. A ausência de oração, logo cedo, cria brechas para a ação do inimigo. Porque ele sabe que sem a presença de Deus, você se torna um alvo mais fácil. Mas quando você se levanta e consagra tudo ao Senhor, o inimigo recua. O altar é o lugar onde você toma posse da autoridade espiritual que te foi dada. Você pode até não controlar o trânsito, as pessoas, as notícias, mas pode escolher começar no altar, e isso muda tudo. É ali que você diz: Senhor, governa sobre minha mente, meu tempo, minhas palavras. Me dá sabedoria, paciência, discernimento. Me livra dos laços, das distrações, das emboscadas emocionais. Guia meus passos. E Deus escuta. Hoje, não permita que o dia te leve como um rio desgovernado. Seja você quem conduz, de joelhos dobrados e coração entregue. A primeira hora é a semente, e quem planta a oração, colhe direção. Comece no altar, e o restante será guiado pela mão daquele que já viu tudo antes de você abrir os olhos. O inimigo treme quando você ora de manhã. Existe uma hora do dia que o inferno odeia, e não é à meia-noite, nem quando você está dormindo. É quando você acorda e ora. Quando o inimigo vê que você abriu os olhos e a primeira coisa que fez foi se ajoelhar, ele já sabe, perdeu espaço. Porque a oração da manhã não é só um gesto espiritual, é uma declaração de guerra. Você está dizendo com sua atitude: hoje, o controle da minha vida está nas mãos de Deus, não nas garras do medo, da ansiedade ou do mal. Isso desestabiliza o plano do inimigo antes mesmo que ele comece. A maioria das pessoas não tem ideia do poder que carrega quando ora pela manhã. Acham que é apenas um momento bonito, uma forma de buscar paz. Mas no mundo espiritual, isso é leitura de território. O inimigo sabe que alguém que ora ao despertar é alguém que não será dominado facilmente. Porque quem ora pela manhã coloca escudos antes que as flechas sejam lançadas. É como vestir uma armadura antes de entrar na batalha. E mais do que isso, é chamar os céus para batalhar por você, antes que o dia se levante com as suas pressões. Há pessoas que vivem apanhando da vida. Tudo dá errado. O dia parece pesar desde cedo. Nada flui. E muitas vezes isso tem uma causa. Começaram sem oração, sem autoridade, sem cobertura. Quando você ora logo cedo, você fecha as brechas.
Você não entra no campo de batalha despreparado. Você declara: este dia já está selado pela presença de Deus. E o mundo espiritual ouve isso. Os demônios recuam. As estratégias das trevas são desfeitas. Porque onde há oração sincera, há a presença de Deus. E onde Deus está, o mal não prospera. Lembre-se do que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é qualquer momento. É quem habita, quem permanece, quem começa o dia com Deus. Esse está escondido no lugar onde o inimigo não alcança. Esse é intocável. Mas quem começa o dia na carne, nas preocupações, na pressa, sem orar, caminha desprotegido, vulnerável, enfraquecido. E isso não é teoria, é realidade. Há muitos que vivem derrotados espiritualmente e não entendem por quê. Mas basta observar. Quantas manhãs você começou sem falar com Deus? Quantas vezes se levantou já mergulhado na ansiedade, na correria, no automático? E quantas dessas vezes você terminou o dia sentindo-se perdido, cansado, ferido? O inimigo não precisa de muito. Um pequeno espaço já é suficiente para agir. Mas a oração da manhã fecha portas, levanta muros, coloca sentinelas espirituais no seu caminho. Imagine o impacto. Você acorda, dobra os joelhos e diz: Senhor, me reveste com tua armadura. Me guarda das setas que voam de dia. Me livra das ciladas, das más companhias, dos enganos. Me guia com teu espírito. Toma meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minhas mãos. Isso não é apenas devoção, é autoridade. O inferno ouve cada palavra e teme. E sabe por quê? Porque o inferno conhece o poder de quem tem intimidade com Deus. Satanás não teme quem vai à igreja apenas. Ele teme quem tem vida no altar, quem ora, quem ouve, quem se submete. A oração da manhã é como um decreto. Você está dizendo: neste dia, não sou refém, sou filho, e o céu governa sobre mim. Esse tipo de declaração muda a atmosfera, abala o mundo espiritual e transforma o ordinário em sobrenatural. Se os seus dias têm sido pesados, se você sente que está sempre atrasado, cansado, perdido, talvez o que falta não é tempo, é oração. Comece pelo altar, levante-se com autoridade, ore antes do sol nascer. Não espere que o caos se instale para depois buscar a paz. Antecipe-se, ore, reaja e observe. O inimigo vai tremer porque sabe que você acordou e não está sozinho. Milagres começam com uma palavra na madrugada. Há momentos em que você não precisa de muito, precisa de uma palavra, uma só, vinda do céu, direta ao seu espírito, porque é essa palavra que muda tudo. Ela entra onde nenhuma explicação humana alcança. Ela destrava aquilo que anos de esforço não conseguiram mover. E sabe quando essa palavra é liberada com mais força? Quando você escolhe buscá-la antes que o mundo acorde. Quando você se apresenta diante de Deus na madrugada ou nas primeiras horas da manhã e diz: fala comigo, Pai, eu preciso te ouvir. A Bíblia está cheia de registros onde milagres aconteceram logo cedo. Foi na madrugada que Jesus apareceu andando sobre as águas. Foi de madrugada que o anjo do Senhor passou no Egito para livrar os filhos de Israel. Foi ao romper da aurora que Jacó foi transformado em Israel. O amanhecer carrega códigos espirituais que o mundo natural despreza. Quem ora pela manhã ativa ciclos invisíveis. É como apertar o botão de liberação do céu enquanto o resto da terra ainda está em silêncio. É por isso que o milagre não espera o relógio da multidão. Ele se manifesta no relógio de quem busca cedo. A maioria está dormindo quando o céu mais deseja falar. E quando acorda, corre atrás do dia, cansada, perdida, tentando consertar os danos causados pela ausência de direção. Mas você não. Você entendeu. Está aqui agora porque sabe. A primeira palavra define tudo. E se essa palavra vem de Deus, o dia se curva.
O ambiente obedece, o impossível se dobra. A palavra que você precisa hoje não está num boletim de notícias, nem no conselho de alguém. Está na boca de Deus, e Ele a libera para quem o busca em espírito e em verdade. O Salmo 119, 147 diz: Precedo ao romper da manhã e clamo, espero na tua palavra. Isso é sabedoria. Quem se adianta, recebe antes. Quem se posiciona antes do caos, já tem paz antes da guerra. E quem declara a palavra antes das más notícias, já tem cura antes da ferida. Quando você se levanta e ora a palavra, você está plantando sementes espirituais no solo fértil do novo dia. Essas sementes geram frutos ao longo das horas. Você começa a perceber que portas se abrem sem esforço, que pessoas te procuram com respostas, que situações começam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça espiritual. Isso não é sorte, é fruto da palavra liberada no tempo certo. A fé que acorda cedo colhe resultados antes do esperado. Você precisa entender, a sua boca é um canal, e aquilo que você diz logo cedo tem peso no mundo espiritual. Se você acorda reclamando, murmurando, desejando que o dia passe rápido, você alimenta o ciclo da estagnação. Mas se você acorda declarando: este é o dia que o Senhor fez e eu viverei milagres nele, então o céu responde com movimento. Deus honra a fé que fala antes de ver. E se você diz: mas eu não tenho forças para orar assim, então comece declarando o que está escrito. Pegue o Salmo 23 e declare em voz alta. Fale que o Senhor é o seu pastor, que nada te faltará. Diga que Ele te guia pelas veredas da justiça. Diga que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, você não terá medo. Essa é a palavra que quebra barreiras. Essa é a palavra que cura. Essa é a palavra que abre o céu. O milagre que você precisa pode já estar a caminho, mas ele responde a um som, e esse som sai da sua boca. Acorde cedo, ore com fé, declare com ousadia, chame o céu para dentro da sua casa. Fale a palavra como quem acredita que ela é viva, como quem entende que ela é uma semente, porque milagres não começam quando tudo melhora. Eles começam quando alguém crê e declara. E se você crer agora, escreva nos comentários: eu declaro o meu milagre acontecendo hoje em nome de Jesus. Deus está te dando direção hoje, mas você precisa ouvir. Não é que Deus esteja em silêncio, é que você está cercado de barulho demais. O problema não é que ele parou de falar, mas que você parou de se aquietar. O Espírito Santo sussurra e o mundo grita. Por isso, tantos se perdem. Por isso, tantos começam o dia e já são dominados pela ansiedade, pelas urgências, pelo medo. Mas quem se cala pela manhã, ouve. Quem desacelera o coração ao despertar, escuta. Deus está te dando direção hoje. Mas será que você vai ouvir ou vai seguir reagindo ao caos? O mundo espiritual é organizado, intencional e estratégico. E Deus não desperdiça orientações. Mas Ele também não grita para competir com suas distrações. Ele se revela a quem se posiciona. E o lugar mais sensível para escutar a voz dele é nas primeiras horas do dia, quando tudo ainda está em silêncio. Ou pelo menos, quando você escolhe silenciar por dentro. É nessa hora que o céu libera a sabedoria que você precisa para não errar em decisões, para não se conectar com as pessoas erradas, para não repetir padrões de autossabotagem. Você já percebeu como às vezes uma escolha pequena logo cedo pode estragar o restante do dia? Uma conversa atravessada, uma resposta impulsiva, uma reação sem freio. Tudo isso acontece quando você começa o dia sem escutar a direção de Deus. O Espírito Santo pode te dizer: não fale agora, responda com mansidão, espere antes de decidir. Mas se você acorda já acelerado, você ignora o que ele quer dizer. E o preço é alto. A falta de direção gera desgaste emocional.
perdas espirituais e portas erradas. Mas há uma boa notícia: você pode mudar isso. Agora, a oração da manhã é também um momento de escuta, não apenas para falar, mas para discernir, para alinhar o seu espírito com a vontade de Deus, para dizer: Senhor, eu não quero andar sozinho hoje. Me mostra os caminhos, me dá sensibilidade, me guia nos detalhes. E Ele responde. Ele sempre responde a quem pergunta com sinceridade. Mas para isso, você precisa parar, respirar e abrir o coração para ouvir. Não se engane, você pode ter anos de fé e ainda assim se perder no barulho. Pode conhecer a Bíblia inteira e ainda assim se confundir emocionalmente. Porque direção não vem só de conhecimento, vem de relacionamento. E isso se constrói no altar secreto, no silêncio da manhã, quando ninguém está olhando. É nesse lugar que Deus te prepara para o que está por vir, que Ele te mostra o que os olhos naturais não veem. É onde Ele te livra antes mesmo que o problema surja. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, ouvir vem antes de seguir. E se você não ouve, você se desvia. Não porque queira se afastar de Deus, mas porque simplesmente seguiu a voz errada. Quantas vezes você já se guiou por medo disfarçado de prudência? Quantas decisões você já tomou no impulso e depois percebeu que o Espírito Santo estava tentando te frear? Hoje, Deus está te dando mais uma chance e Ele está dizendo: se você me ouvir, eu vou te guiar, eu vou te livrar, eu vou te proteger, mas você precisa silenciar o ruído para escutar o que é eterno. A primeira voz do dia deve ser a dele, porque se for, todas as outras perdem o poder de te confundir. Você começará a perceber as armadilhas antes de pisar. Começará a discernir intenções antes que o engano se instale. Porque quem ouve Deus de manhã caminha com segurança o dia inteiro. Feche os olhos, acalme a alma, deixe que Ele fale. E se hoje você decidir escutar ao invés de reagir, se hoje você escolher ouvir antes de se mover, prepare-se. A direção que você esperava será liberada. Porque Deus não quer que você apenas sobreviva ao dia. Ele quer que você caminhe no centro da vontade dEle. E tudo isso começa com o silêncio de quem decidiu ouvir. A bênção está na primeira decisão que você tomar hoje. Você acha que a bênção vai cair do céu no meio do dia, quando tudo já estiver em movimento? Ou que vai encontrar paz depois de resolver tudo o que te preocupa? Não. A bênção começa agora, no instante em que você toma a sua primeira decisão, antes do café, antes da resposta no celular, antes do primeiro passo fora da cama. O céu já está observando como você decide começar. Porque Deus honra o coração que escolhe se alinhar com Ele antes de qualquer outra coisa. E é exatamente nessa primeira decisão que o destino de todo o seu dia pode ser alterado. O problema é que a maioria das pessoas decide com base em impulsos. Sentem medo e então evitam. Sentem raiva e então explodem. Sentem tristeza e então se isolam. Estão viciadas em reagir ao que sentem, ao invés de responder ao que Deus está dizendo. Mas quem reage ao mundo se afasta do céu. E quem escolhe ouvir a Deus primeiro, mesmo com o coração em pedaços, mesmo sem entender tudo, mesmo sem forças, começa a viver milagres que não dependem de explicação, apenas de rendição. A primeira decisão pode parecer pequena, mas carrega um peso espiritual enorme. Decidir orar antes de murmurar, calar antes de ferir, esperar antes de se precipitar, abençoar antes de reclamar. Quando você escolhe obedecer ao que Deus diz, mesmo quando não faz sentido, o céu começa a trabalhar. Às vezes, a sua decisão muda o que vai acontecer não só com você, mas com sua casa, seu trabalho, sua família. Deus age através de quem decide com fé. A Bíblia está cheia de exemplos. Moisés decidiu obedecer mesmo sem saber como atravessar o mar.
Daniel decidiu orar mesmo sabendo que isso custaria sua liberdade. Ruth decidiu permanecer mesmo sem garantias. E Jesus, antes do amanhecer, decidiu orar, mesmo sabendo que seria traído horas depois. O poder da decisão antecipada é o que sustenta a fé diante da dor, e é o que ativa o céu antes que o mal se mova. E você? Qual será a sua primeira decisão hoje? Vai deixar a ansiedade comandar? Vai seguir o mesmo ciclo de ontem? Ou vai dizer: Senhor, eu quero começar diferente. Me ensina a decidir com sabedoria, me livra da reatividade, me guia no discernimento, que eu fale só o que edifica, que eu ande só por onde o Senhor direcionar, que eu não seja guiado pelo medo, mas pela fé. Isso muda tudo. É nesse ponto que a bênção começa, porque a bênção não é apenas um presente que você recebe, é uma consequência de escolhas alinhadas com o coração de Deus. Cada vez que você decide não se vingar, você está liberando espaço para o céu agir por você. Cada vez que você perdoa antes mesmo de ter vontade, você está atraindo cura. Cada vez que você silencia quando teria todo o direito de gritar, você está ativando a autoridade. Cada vez que você decide buscar a presença de Deus, antes de buscar solução nos outros, você está dizendo: eu confio em Ti mais do que nas minhas emoções. E é isso que destrava o favor. É isso que muda o ambiente. É isso que faz do seu dia um território sagrado. Porque, ao contrário do que o mundo ensina, a bênção não começa com algo externo, mas com uma decisão interna. A guerra do seu dia já está sendo vencida agora, na sua primeira escolha. E se essa escolha for estar com Deus, o restante do dia já foi vencido, mesmo que ainda venham lutas. Levante-se com consciência espiritual. Não se deixe arrastar pela rotina. Decida com intenção. Comece com oração. Declare o que você quer viver e não o que você teme. Porque quando a sua primeira decisão honra a Deus, o restante do dia se curva à direção dele. Toda palavra negativa lançada contra você será anulada agora. Você não faz ideia de quantas palavras foram lançadas contra você enquanto você vivia seus dias em silêncio. Gente que te invejou em secreto. Gente que te amaldiçoou com a língua disfarçada de opinião. Gente que te reduziu com frases que pareceram conselhos, mas carregavam veneno. Palavras têm peso, elas se tornam setas no mundo espiritual. Algumas criam feridas invisíveis, outras te bloqueiam emocionalmente sem você perceber. E se você não se posiciona pela manhã, elas continuam agindo, minando sua força, sua fé e sua identidade. Mas hoje, algo vai mudar. Porque toda palavra negativa, todo decreto maldito, toda praga emocional, espiritual ou familiar que foi pronunciada sobre você, será anulada pelo poder da oração. Quando você ora pela manhã, você está lavando a sua mente e seu espírito com a verdade de Deus. Você está cancelando os efeitos do que disseram para te diminuir. Está quebrando o ciclo de dor iniciado por frases como: você não vai conseguir, você sempre estraga tudo, ninguém vai te amar, nada que você faz dá certo. Talvez você tenha crescido ouvindo isso. Talvez tenha acreditado. Mas agora é o momento de reverter esse veneno com a cura da palavra. Porque o que Deus diz sobre você é maior do que o que o mundo declarou contra você. A Bíblia afirma que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Isso é uma promessa, mas ela precisa ser ativada, e a ativação começa quando você declara: eu não aceito mais carregar o peso do que lançaram sobre mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. A oração da manhã é o momento perfeito para fazer isso. É o tempo de desligar-se do que foi imposto pelas palavras dos outros e conectar-se com o que o céu está dizendo hoje. A cada palavra negativa, Deus tem uma verdade libertadora. Onde disseram: você é fraco, Ele diz:
Diga ao fraco: eu sou forte. Onde disseram: acabou para você, ele declara: eis que faço nova todas as coisas. Onde disseram: você nunca será feliz, ele responde: a alegria do Senhor é a tua força. Essas palavras negativas não são apenas frases soltas. Elas são tentativas do inimigo de reescrever a sua história com mentiras. Ele quer que você acredite que está sozinho, que não tem valor, que é fracassado. Mas o Espírito Santo está dizendo agora: se você soubesse o quanto eu te guardo, o quanto eu te sustento, você não se deixaria contaminar por palavras de derrota. E Ele está aqui, neste exato instante, para apagar todo o rastro deixado por essas declarações venenosas. Você não pode controlar o que disseram sobre você, mas pode escolher o que vai aceitar como verdade. Pode escolher declarar vida onde lançaram morte. Pode decidir orar, se levantar e dizer: toda palavra que foi lançada para me envergonhar, me paralisar ou me destruir, está quebrada agora, pelo sangue de Jesus, porque há poder no nome dele, poder para restaurar, para limpar, para renomear. Ele te chama de filho, de escolhido, de amado, de perdoado. Então agora, tome posse dessa libertação. Coloque diante de Deus cada palavra que ainda ecoa dentro de você. Palavras ditas por pais, por líderes, por amigos, por ex-companheiros, por você mesmo. E diga: Senhor, apaga isso. Me dá uma nova identidade baseada no que o Senhor diz sobre mim. Faça isso com fé. Porque quando a primeira palavra do seu dia vem do céu, todas as palavras contrárias perdem o poder. Escreva nos comentários com fé: eu quebro toda palavra maldita em nome de Jesus. Essa frase é mais que um comentário, é uma sentença espiritual. É você agora tomando de volta o controle da sua identidade. E o céu está respondendo: hoje é o dia em que o céu vai mover circunstâncias por você. Não é amanhã, não é daqui a um mês, é hoje. O dia em que você decidiu orar antes de agir. O dia em que você colocou Deus no centro antes que o mundo te empurrasse para as bordas. O dia em que você acordou e, mesmo sem entender tudo, escolheu confiar. Hoje é o dia em que o céu se levanta para mover circunstâncias que você não consegue controlar. Situações que pareciam travadas, impossíveis, irreversíveis. O Senhor está dizendo: hoje eu entro onde você não pode entrar. Faço o que você não pode fazer. Mudo o que você já perdeu as esperanças de ver mudar. Você já se sentiu como se estivesse num quarto fechado, cercado por pressões, decisões difíceis, silêncios pesados e nenhum sinal de mudança? Há lutas que você enfrenta calado, mas Deus conhece cada detalhe. E mais, Ele já está agindo. Só que o agir de Deus não depende do seu cansaço, depende da sua entrega. E hoje, neste exato instante, o céu está se movendo porque você escolheu começar o dia na presença dele. Você ativou um ciclo de intervenção sobrenatural com um gesto simples: orar. A palavra de Deus nos mostra que há momentos específicos em que ele muda o rumo de tudo em questão de segundos. Um homem estava há 38 anos esperando por uma cura no tanque de Betesda. Um dia, Jesus apareceu, fez uma pergunta e a vida dele virou do avesso. Um cego gritou no meio da multidão e Jesus parou só para ele. Um pai desesperado correu até o Senhor e recebeu a resposta no mesmo dia. Você entende? Deus age no ordinário com ações extraordinárias. Ele pode pegar uma terça-feira qualquer e transformá-la no dia do seu milagre. Mas o mover de Deus precisa encontrar fé. E a fé que se manifesta logo pela manhã, antes dos resultados, antes das respostas, é uma fé que impressiona o céu. Porque ela diz: eu ainda não vi, mas já creio. Ainda não mudou, mas já entreguei. Ainda não aconteceu, mas já agradeço. É essa fé que faz o céu se inclinar. É essa fé que movimenta os anjos.
É essa fé que abre caminhos onde só havia muros. Talvez você já tenha tentado de tudo. Já pediu ajuda a pessoas, já tentou resolver com suas forças, já chorou escondido, já pensou até em desistir. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: hoje é o dia em que eu, o Senhor, vou agir por você. Você não precisa forçar mais, não precisa manipular, apenas precisa confiar. A oração desta manhã é o sinal de que o céu já começou a operar e aquilo que parecia travado está sendo destravado agora. Não pense que nada está acontecendo só porque você não vê. O mundo espiritual se move primeiro e depois os frutos aparecem no natural. A sua oração está ativando respostas que estavam retidas, está quebrando cadeias invisíveis, está desatando nós emocionais. Deus está indo à frente, tocando corações, reposicionando pessoas, removendo obstáculos e preparando o cenário para que a glória dele seja vista. Seja sensível aos pequenos sinais, às portas que se entreabrem, às conexões que surgem do nada, aos livramentos silenciosos, à paz que chega no meio da guerra, porque tudo isso é evidência de que o céu está trabalhando. E você vai perceber, hoje não será apenas mais um dia. Será o dia em que algo começou a mudar. Você ainda vai olhar para trás e dizer: foi naquela manhã, naquela oração, que tudo começou a se alinhar. Se você crê, escreva nos comentários com fé: hoje o céu vai agir por mim. E declare em voz alta: Senhor, eu entrego o controle deste dia nas tuas mãos. Move o que eu não posso mover. Faz o que só o Senhor pode fazer. Porque quando o céu se move, nada permanece igual. Oração final, selando o dia e ativando os milagres. Senhor, nesta manhã, eu me coloco na tua presença com o coração rasgado diante do teu altar. Eu não quero começar este dia como qualquer outro, sendo guiado pela pressa, pelo medo, pelas vozes que tentam me afastar da tua vontade. Hoje eu me levanto espiritualmente e declaro: Tu és o dono do meu dia, o Senhor dos meus caminhos, o Deus que vai à minha frente para abrir portas e desfazer laços ocultos. Pai, eu te agradeço por me acordar nesta manhã com vida. Mesmo sem entender tudo, eu reconheço que o simples fato de estar aqui é um milagre. Enquanto eu dormia, batalhas foram vencidas por mim. Enquanto meu corpo descansava, os teus anjos guerreavam em silêncio. E agora, ao despertar, eu me rendo a ti. Consagro este dia à tua direção. Eu coloco no teu altar todos os meus pensamentos, emoções, decisões, encontros e caminhos, que cada passo seja guiado pela tua mão poderosa. Tira dos meus olhos toda cegueira espiritual. Tira dos meus ouvidos toda distração. Tira da minha mente todo o ruído que me impede de ouvir a tua voz. Senhor, que a primeira decisão que eu tomar hoje seja movida pela tua sabedoria. Que a minha boca se encha de vida e que nenhuma palavra de derrota tenha poder sobre mim. Anula agora, pelo sangue de Jesus, toda palavra maldita, toda sentença mal lançada, toda inveja, todo julgo, toda acusação, toda seta invisível. Eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que nenhum mal prevalecerá sobre mim, nem sobre a minha casa. Espírito Santo, acalma as águas dentro de mim, silencia os gritos da alma, aquieta os medos e coloca ordem no que está confuso. Toma este dia nas tuas mãos, me guia nos mínimos detalhes, que onde meus pés pisarem, haja paz. Que onde minha voz se levantar, haja unção. Que onde minhas mãos tocarem, haja cura. Que onde meu olhar alcançar, haja luz. Senhor, se este for o dia em que o teu milagre se manifestará, eu quero estar pronto para reconhecer. Abre os meus olhos para os teus sinais. E se não for o dia da resposta, que seja o dia da resistência, da fé e da fidelidade. Mas que em todo tempo eu me lembre. O céu está trabalhando por mim.
O teu favor está me cercando como escudo. Eu te peço, Pai, livra-me de todo mal. Livra-me de acidentes, de armadilhas, de conversas que drenam, de ambientes que oprimem, de alianças erradas. Coloca a tua paz sobre o meu lar, sobre minha família, sobre quem eu amo, e me revista com a tua armadura espiritual para que eu caminhe firme, mesmo que os ventos tentem me desestabilizar. Hoje eu me levanto em nome de Jesus. Hoje eu declaro: este é o dia que o Senhor fez, e eu verei milagres acontecerem na minha vida. Eu recebo com fé tudo o que vem do teu trono, e rejeito, com autoridade, tudo o que o inferno tentar lançar contra mim. Em nome de Jesus, amém.